Por que excluir o mel? Qual é a crueldade em tirar mel de uma colmeia? As abelhas são apenas insetos e elas podem sempre fazer mais. Além disso, as abelhas estão em declínio global. Eu, ao comprar mel, estou a contribuir para o aumento da população das abelhas. Antes de responder a tudo isto, vamos começar por falar um pouco sobre as abelhas e o seu comportamento. As abelhas são insetos polinizadores. Estes animais invertebrados vivem em sociedades bem organizadas que podem abranger dos 20 a 80 mil indivíduos, e onde podemos encontrar a rainha, os jangões e as restantes abelhas. As abelhas trabalhadoras, é assim que são comumente chamadas, são fêmeas estéreis, ou seja, não têm a capacidade de se reproduzir. Elas são as únicas abelhas da sociedade que possuem aparelho bucal e patas especializadas na colheita de pólen e, por esse motivo, são as únicas que trabalham, colhendo pólen e néctar das flores, alimentando as larvas, produzindo favos de cera e mel, limpando e guardando a colmeia, etc. Os jangões possuem um curto período de vida e são responsáveis apenas pelo aspecto reprodutivo. Após a fecundação da rainha, os jangões morrem. Já a rainha, a única fêmea fértil, sobrevive por longos períodos, por mais de 9 anos, com produção média diária de 1000 ovos, fertilizados pelos jangões na ocasião do voo nupcial. As colmeias formadas naturalmente, ocupadas pelas abelhas, encontram-se em buracos, em árvores, em rochas ou no solo. Muitos de nós assumimos erradamente que quando as abelhas saem da colmeia, vão à procura do mel nas flores. O líquido que as abelhas extraem das flores não é mel, mas sim um líquido chamado de néctar. Quando as abelhas conseguirem néctar e pólen suficiente, voltam para a colmeia e passam em torno de 20 minutos a trocar o néctar da boca de uma para a outra e depois para a outra. Este processo ajuda a reduzir a quantidade de água que o néctar contém até finalmente chegar ao ponto em que ele é engolido, misturado com ácido e enzimas nos seus estômagos e depois é vomitado. As abelhas então batem as suas asas sobre o vômito para que mais água evapore da mistura, arrefecendo e também desta forma evitando que fermente. Quando estiver suficientemente seco, as abelhas selam o favo com outra secreção do seu estômago que nós chamamos de cera. Agora sim nós temos o mel, minhas senhoras e meus senhores. Não é tão agradável depois de saber isto, pois não? O mel é fundamental para as abelhas conseguirem sobreviver nos duros dias de inverno, ou até mesmo em dias de tempestade, durante as épocas mais chuvosas, em que ainda não existem flores. Este mel serve como reservatório de comida e também durante o inverno o mel atua como isolamento térmico. Só para terem uma ideia, é necessário uma vida inteira de aproximadamente 12 abelhas para reproduzir uma única colher de chá de mel. As abelhas precisam visitar mais de 2 milhões de flores para produzirem mais ou menos 450 gramas de mel. Agora imagine todo o trabalho de uma vida a ser consumido numa chávena de chá. Os humanos usam o mel desde há cerca de 15 mil anos antes de Cristo, mas foi só no século XX que as pessoas transformaram as abelhas em animais de criação industrial. Tudo começa com a construção de apiários, que são basicamente fábricas de mel. Nestes apiários, as abelhas começam por construir a sua colmeia feita de cera. Muitas práticas prejudiciais para as abelhas são muitas vezes usadas pelos criadores, e vamos falar um pouco sobre as mais comuns. Abelhas só produzem mel se tiverem uma rainha. A rainha é frequentemente inseminada artificialmente. A inseminação artificial é um processo no qual abelhas rainhas são injetadas com o esperma de vários machos. Pequenos instrumentos de metal são usados para abrir o canal da rainha e inserir a seringa, o que torna toda a experiência muito estressante para ela. Pois, estas abelhas são vendidas online e enviadas pelo correio, onde são frequentemente mortas ou magoadas durante o transporte. Este método também causa uma grande quantidade de sofrimento aos machos e a sua morte também. Estes animais são esmagados dolorosamente para extrair o seu esperma.
Rainhas muitas vezes podem ter as suas asas cortadas. O corte de asas pode incluir vários métodos, mas claramente é um processo traumático para elas. Também são marcadas com tinta tóxica para assim facilmente serem distinguidas. Tudo isto é feito para que elas não possam escapar se assim quiserem. Os apicultores fazem isto porque sabem que as abelhas trabalhadoras têm um forte laço com a rainha e nunca a abandonariam mesmo na presença de uma grande ameaça. Infelizmente, como produtores de gado, muitos agricultores tomam medidas desumanas para garantir a segurança pessoal e atingir cotas de produção. Em algumas regiões mais frias, muitas colónias morrem durante o inverno, ou são mortas deliberadamente pelos criadores para reduzir custos. Simplesmente na primavera são compradas mais abelhas, já que é mais barato desta forma. Quando isto acontece ou as abelhas ficam com alguma doença que não seja curada com antibióticos, as colmeias, por vezes, são queimadas com as abelhas ainda lá dentro. Mas por que devo me importar com as abelhas? São apenas insetos, não é como os humanos. Muitas pessoas pensam que as abelhas não sofrem. No entanto, todas as evidências disponíveis indicam que elas, assim como todos os invertebrados, têm sistema nervoso central. Têm sim a capacidade de experimentar sofrimento e prazer, tal como os cães, os gatos e nós. Se a população das abelhas for extinta ou demasiado reduzida, a variedade de comida irá diminuir também. Desde o início dos tempos, as abelhas ajudaram os humanos a sobreviver. Elas, junto com os seus colegas polinizadores, são responsáveis por cerca de 1 em cada 3 colheradas de comida que nós comemos. Agora, as abelhas estão com problemas e precisam da nossa ajuda para sobreviver. A coisa mais importante que nós podemos fazer para ajudar as populações de abelhas é deixá-las manter o seu mel. Elas precisam, nós não. Mas as abelhas estão a morrer em massa. Eu ouvi dizer que ao comprar mel, isso vai ajudar no aumento da população das abelhas. A perda de habitat e os pesticidas fizeram com que as populações de abelhas diminuíssem e mais de 700 espécies estão em risco de extinção. Assim como em todas as outras indústrias de animais, o stress, a desnutrição e a crueldade enfraquecem o sistema imunológico das abelhas, tornando-as mais predispostas a doenças e ao declínio populacional. Mais ainda, as abelhas de mel são uma pequena fração entre as 25.000 espécies de abelhas conhecidas. Ao darmos preferência às abelhas de mel para a criação, estamos ativamente a prejudicar todas as outras abelhas selvagens. É importante para os ecossistemas naturais que haja uma variedade de polinizadores. Isto porque diferentes polinizadores vão polinizar diferentes plantas. Logo, a apicultura só coloca mais pressão nas abelhas selvagens e aumenta o seu declínio. Da tal forma como os criadores de gado não protegem os animais, os apicultores não protegem as abelhas. A exploração das abelhas é feita especialmente para a extração do mel, que é vendido em grandes quantidades. Mas nós não precisamos de consumir mel. Existem outros produtos com a mesma textura que podem ser facilmente substituídos nas suas receitas. Também muitos adoçantes que são feitos sem matar abelhas. Lembrando que o mel não é o único produto obtido através da exploração das abelhas. O veneno, o pólen de abelha, a geleia real, o própolis e a cera também podem ser evitados. Agora pode estar a pensar, mas eu como mel de um apicultor amigo que extrai com cuidado o mel para não perturbar as abelhas. Eu até acredito que existam formas de extrair mel das colmeias sem magoá-las, mas não vejo necessidade de roubar um alimento que foi produzido pelas abelhas e para elas. O ser humano não precisa de mel, mas as abelhas sim.